esse problema da violência, tem problema de saúde também, porque aqui no Rio, o município confirmou a primeira morte por dengue de 2025, aqui na capital. Já são cerca de 1.000 casos de dengue na cidade e por isso que é importante a gente falar da prevenção e também do diagnóstico precoce por conta do tratamento. Olha, deixa eu conversar agora com o patologista Hélio Torres Filho. Ele está na linha aqui, já vai conversar comigo. Bom dia, doutor Hélio. Está aqui no telão aqui já. O senhor está me ouvindo bem, doutor Hélio? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia, telespectadores. Doutor Hélio, essa questão do diagnóstico precoce, né? Como é que é feito isso? Explica pra gente por que é tão importante essa questão para o tratamento. Então, existem basicamente dois tipos de exame para detectar o diagnóstico de dengue. Tá? Existe a pesquisa de anticorpos, que é um exame mais indireto, né? Os anticorpos são produzidos a partir da infecção pelo vírus, só que eles demoram um pouco para serem detectados no sangue, em torno de 4 a 5 dias. Né? E existem outros testes que são diretos, que detectam mais a presença do vírus mesmo logo no início. Existe um exame que chama antígeno NS1, que detecta a presença de proteínas produzidas pelo metabolismo do vírus. Esse teste começa a ser detectável no sangue a partir do 2º ao 4º dia do início da doença. E tem também os testes de PCR, que são aqueles que detectam o conteúdo genético do vírus no sangue. Tá? Esses testes são mais precoces e mais sensíveis. E eles também têm a possibilidade de dizer qual é o tipo de vírus, se é o tipo 1, 2, 3 ou 4. Isso pode ser importante em caso de reinfecção, por exemplo, você saber que possa ser um vírus um tipo de vírus que a pessoa ainda não teve e possa causar uma doença mais grave. Tá? E também existe um outro que a gente chama de painel ZDC, que é também um PCR, que detecta a presença do vírus para dengue, zika e chikungunya. Esse é importante no caso que exista uma dúvida em qual tipo de doença pode ser, já que eles têm sintomas muito parecidos. Então, o ideal é que seja uma combinação de testes conforme o quadro do paciente, conforme o tempo que o exame é feito. Agora, se for no início, é bom usar o antígeno S1. Sim, pois não. E aí, com relação, doutor, aos sintomas, né? Porque, em alguns casos, alguns sintomas podem até ser parecidos com a Covid, né? Como é que a gente diferencia? Exatamente. O exame, justamente, é importante para isso, quando os sintomas são semelhantes. Não só com a Covid, mas com chikungunya, por exemplo. O Zika não está dando tanto mais, mas com chikungunya pode ser muito parecido. Por isso, às vezes, você tem que usar um exame que detecte mais de uma doença, como esse painel ZDC, que detecta os 3 vírus. E se for o caso de houver a suspeita de Covid, também tem que se fazer o exame para Covid, o teste rápido. Obrigado, Hélio Torres Filho, patologista. Muito obrigado, doutor Hélio, por sua participação aqui no RJ no Ar. Um bom dia para o senhor. Agora vamos em frente.